Neste episódio de 45 minutos, temos como convidado o professor Dr. Emílio Eduardo Guerra Salgueiro, que aceitou conversar connosco sobre o seu livro Crianças Irrequietas. Desde já manifesto aqui o nosso prazer e a nossa gratidão por ter aceito este convite. O professor Emílio Salgueiro é médico psiquiatra de crianças, adolescentes e adultos pela Ordem dos Médicos de Lisboa. Obteve o seu doutoramento em Psiquiatria na Faculdade de Medicina de Lisboa em 1992, apresentando uma tese intitulada Crianças Irrequietas. Foi professor auxiliar da Faculdade de Medicina de Lisboa na cadeira de Pediatria e é professor catedrático jubilado no Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Tem formação em psicanálise de crianças, adolescentes e adultos e é membro titular e didata da Sociedade Portuguesa de Psicanálise em Lisboa. Também é membro da International Psychoanalytical Association e da International Neuropsychoanalysis Society. Foi formador por mais de 30 anos no Instituto de Psicanálise, em seminários como A Obra de Freud, Técnica Psicanalítica e Psicanálise e Neurociências. É vice-presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e publicou mais de 100 artigos científicos e 4 livros. Professor, muito obrigado. Muito bom dia. Muito prazer em estar aqui convosco. Não sei bem se responderei exatamente aquilo que gostariam que eu respondesse, porque este livro já lá vão um par de anos, não é? Desde 92 até agora já lá vão um par de anos, mais de 20 anos. Mas o que eu conseguir dizer e que seja sentido como interessante e útil por vós, sim senhor, tenho muito gosto em eu fazer. Muito obrigado. A primeira pergunta é: porquê o título Crianças Irrequietas e não, por exemplo, crianças com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, como é hoje comum ouvir-se? Primeiro, era uma altura em que eu estava muito interessado em trabalho com crianças. Neste momento não é o meu interesse dominante, não é? É mais adultos. Sigo algumas crianças, algumas, e adolescentes, alguns, mas o meu trabalho principal é com adultos. Hoje em dia é com adultos. Na altura, aliás, foi uma sugestão que um psicanalista me deu, Francisco Alvim, que já morreu há muitos anos. Disse: porquê é que você não faz uma tese de doutoramento? Posso fazer. Era uma coisa interessante falar sobre as crianças irrequietas. De maneira que o tom inicial, a palavra inicial, vem do Francisco Alvim. Eu, nessa altura, trabalhava no Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, António Aurélio da Costa Ferreira, que era um departamento do Ministério da Educação. Precisava de pedopsiquiatras, teve 2, que eu me lembro. Eu fui um deles e foi um tempo muito agradável de trabalhar. Tive lá uns 5 ou 6 anos, não me recordo já bem, sim, talvez 5 anos. E havia imensas, tinha uma quantidade enorme de gente a querer uma opinião do pedopsiquiatra. E nessas, muita gente, havia um grupo grande de crianças. Eu trabalhei, como viu com certeza, diretamente e durante muito tempo e em profundidade com 65 crianças irrequietas. Antes disso, ia falar mais no depois disso,
Depois disso fiz um outro trabalho que também incluí aqui, com ex-crianças irrequietas, que agora eram adultos, como é que eles estavam, o que é que se passava. É claro que quando tinham sido crianças irrequietas eu não os tinha seguido, eu segui-os já em adultos, e a história que eles contavam, e a observação que tinha sido feita, etc. Uma parte da inspiração do João dos Santos, outra parte de orientação do senhor psiquiatra francês, o Serge Lebovici, que vinha cá à volta e meia, e que ele aceitou ser uma espécie de tutor. Eu continuei a trabalhar com crianças irrequietas. E hoje então, professor, o que é que diria? O que é que, sobre crianças irrequietas, o que é que considera um sintoma, um síndrome, que entidade clínica, como é que diria hoje, como é que classificaria? Seguindo a minha evolução e seguindo este artigo que vinha no Economist, é uma maneira de estar na vida. Não pode ser considerada uma doença. É uma maneira de estar na vida. Bom, claro que há uma história, porque é que umas crianças ficam irrequietas e outras não ficam. Porque é que uns adultos são irrequietos e outros não são. Bom, há uma história. Eu procurei detalhar, história a história, resta. João dos Santos também me deu ideias, procurou que eu não... Ele próprio já tinha escrito coisas sobre crianças irrequietas, não lhe chamava crianças irrequietas, tinha um outro nome, eu já não me recordo exatamente como é que era, mas são artigos dele dos anos 40, fim dos anos 40, princípios dos anos 50. E como é que considera? Como é que se pode considerar hoje? Considera como sintoma? Pronto, como doença já disse que não considera, não é? Aquilo que eu procurava fazer era outra coisa, que era muito mais, pelo diálogo, conseguir algumas transformações na maneira de ser e de estar das crianças e dos jovens. Apanhamos os jovens. E mais se me pediam, eu precisava de mais uma receita. Eu passava, se eles já estavam a tomar e receitado por outra médica, eu não parava, continua. O que eu procuro fazer é outra coisa. E hoje em dia ainda sigo 2 ou 3 adolescentes e 1 ou 2 crianças, conversando, basicamente conversando. Havia uma altura em que eu procurava que as crianças fizessem desenhos. Hoje em dia, não, é só conversando com elas. É um modo de estar na vida, é um modo que se cria normalmente cedo, primeiros anos de vida, que se começa a criar o estilo. E habitualmente temos que falar sobre isso, como é que é a relação com a mãe, como é que é a relação com o pai, como é que é a relação com os irmãos, temos que falar sempre sobre essas histórias todas. Mas, curiosamente, há um que tem tido dificuldade é passar das 4 vezes por 3, 4 semanas, é avançar, já chumbou 1 ano ou 2. O outro nunca chumbou nenhum ano. O da conversa semanal nunca chumbou nenhum ano e está a avançar, já está na faculdade. Professor, quando escreveu este livro e trabalhou na sua tese, não havia ainda uma realidade que hoje é muito comum, que é os ecrãs, não é? As crianças hoje em dia têm uma ligação aos ecrãs de vários tipos que na altura não havia. O que é que pensa sobre sobre os ecrãs e o papel que eles têm na vida das crianças? A questão dos ecrãs, eu acho que houve uma grande mudança no funcionamento das crianças, de
30 e tal anos que foi este. Isto ficou escrito há 30 e tal anos, mas eu comecei a trabalhar com crianças irrequietas pelo menos uma dúzia de anos antes. Portanto, mudaram muito as crianças. Por exemplo, o acesso quase de todas as crianças ao telemóvel. O que tem levantado problemas nas escolas. E agora há escolas que proíbem que a criança leve telemóveis. Outras escolas dizem que a criança traz telemóvel, mas deixa-o ficar aqui. Outras escolas querem lá saber. Pronto, há todas as modalidades. Mas que o telemóvel tem várias funções protetoras por um lado, agressivas por outro. Tem. Eu acho que as crianças e os adultos também sentem-se mais protegidos com o telemóvel. Isto é uma coisa de observação corrente. Eu ia dizer que as mulheres usam mais telemóvel que os homens. Não sei, não fiz estatística disso, mas usam muito telemóvel. Aliás, o telemóvel faz uma companhia protetora. Eu acho que é essa a razão principal. Portanto, eu acho que o telemóvel tem uma função defensiva muito, muito importante. Eu acho que não se pode criticar as pessoas por causa disso. É assim, as pessoas precisam de se proteger. E se escrevesse hoje em dia o livro, o que é que mudaria? Se o livro fosse escrito hoje, não é? O que é que mudaria? Mudaria alguma coisa? Há livros, há vários livros escritos sobre as crianças na perspectiva biológica só. Há vários livros. Aliás, os cito, mas não. E, aliás, há especialistas, enfim, que dizem que a inquietude motora é só biológica. Eu digo não é. Pelo menos 2/3 não é biológica. 1/3 tem um componente. E até malformações cerebrais, por exemplo. Eu fiz a todas as crianças. Eu fiz eletroencefalogramas. E depois fiz uma arrumação dos eletroencefalogramas, etc. Não sei, acho que este artigo da revista inglesa poderá desencadear outras coisas. Uma psicoterapia precoce. Porque normalmente estas questões só são pegadas aí perto do fim da segunda infância, terceira infância, começam a pegar nisso. Uma coisa precoce de começar, quando uma criança começa a ir quieta, e começa logo nos 2, 3 anos, 3, 4 anos, já está muito evidente. Medidas junto à criança, medidas junto à família, seria suficiente. Não era preciso a medicação. A medicação é um bocadinho preguiçosa. É uma preguiça dar a medicação. A própria escola podia valorizar mais isto como uma maneira de estar no mundo do que como uma doença. E que é uma doença que precisa de castigo e medicação. Já tive vários... Eu trabalho com professores também. E, embora eu goste mais de trabalhar com pais, mas trabalho com professores. E que me têm dito: Sr. Doutor, desculpe lá, receite lá um medicamento a esta criança. Normalmente digo: não vejo necessidade disso. Bom, o que é que acontece? A professora depois encaminha para outro médico que receita. Está bem.
Mas não fui eu. Em relação a este livro, como eu digo, eu fiquei, semana passada, folhei muito, fiquei surpreendido com a qualidade do livro. O seu livro é um bom exemplo de investigação e nós gostávamos de lhe perguntar como é que vê a relação entre a investigação e a psicanálise, que por vezes é descrita como havendo assim uma relação difícil, não é? Mas o seu livro e o seu doutoramento mostra como é possível investigar, mesmo com métodos quantitativos, tendo como base conceitos psicanalíticos. Como é que vê esta relação entre a investigação e a psicanálise? Quando falamos em investigação, temos que ter cuidado com o que estamos a querer falar, não é? Porque há investigação psicanalítica mais. Eu considero que uma psicanálise é uma investigação. Mesmo. É uma investigação partilhada. O psicanalista e muitas vezes as pessoas melhoram, francamente melhoram, não é? Com esta investigação. Agora, há investigação, podemos dizer, para a chamada ciência dura. Aqui há aspectos de ciência dura, a epilepsia, etc., de ciência dura. Então a psicanálise é uma ciência mole? Não é uma ciência mole, é uma ciência outra. E a investigação em psicanálise não é exatamente, não obedece aos mesmos parâmetros que a investigação da chamada ciência dura. E isso não é uma inferioridade da psicanálise. Há muita gente anti-psicanálise, muita gente. O público corrente muitas vezes nem sabe o que é isso a psicanálise, mas os médicos, os psiquiatras, os psicólogos há muitos muito anti-psicanálise. Agora estou-me a lembrar um episódio já há um bom par de anos, 15 anos, mais, mas em que eu fui falar sobre a investigação em psicanálise. E houve uma neurologista que resolveu fazer uma intervenção, era em público, uma intervenção dizendo que a psicanálise não estava de maneira nenhuma, não era considerada uma ciência válida. Lá desenvolveu aquilo. Eu fiquei muito surpreendido, porque aquela pessoa, eu não lhe ia dizer mal da confiança que ela tem na neurologia, porque ela havia de dizer mal da confiança na psicanálise, que era uma coisa que ela não sabia o que era, no fundo. Tinha umas ideias negativas, mas não sabia o que era. Pronto. Hoje em dia há muita investigação, já em psicanálise. É uma investigação diferente de um trabalho psicanalítico, mas que é inspirada em trabalho psicanalítico. Há livros, há trabalhos, há revistas que vão publicando coisas variadas, mas há uma forte corrente anti-psicanálise. Eu pergunto-me porquê. Eu acho que a psicanálise toca em pontos muito sensíveis. Muito sensíveis. E que há pessoas que têm a ideia que a psicanálise é para destruir esses pontos sensíveis, quando esses pontos sensíveis, se calhar, fazem a falta, deixá-los estar quietinhos, não é para mexer. Eu penso que esta recusa de considerar a psicanálise tem muito a ver com medo da psicanálise. Penso que é muito esta parte. Quando a psicanálise, a sério,
psicanálise feita por pessoas já com o trabalho feito sobre isso, não é para causar medo, é para causar auxílio. E é para as pessoas se sentirem que está a haver modificações. A psicanálise só tem um defeito, mas que é um defeito inevitável, é o tempo que demora. É inevitável. Demora 6, 7, 8, 9, 10 anos. Eu já tive 2 pessoas a quem fiz 30 anos de análise. Valeu a pena? Talvez tenha valido a pena. Mas se fiz os 30 anos foi porque achei que era necessário. Normalmente não faço 30 anos, nem pouco mais ou menos, nem metade. Já nos falou aqui hoje, e no livro refere também o nome de João dos Santos. Podia falar um pouco da influência que teve para si e um pouco da relação que teve com ele, um dos fundadores da nossa sociedade, não é? Oi, sim. Eu fiz a primeira análise que fiz foi com o João dos Santos, eram 7 anos. Eu pensei, tenho a impressão que a maior parte das pessoas não faz tantos anos de análise. Depois verifiquei que não era assim. As pessoas fazem muito, muito mais. Depois eu achei que precisava de mais análise e fui para o Francisco Alvim. Era uma altura em que se faziam 4 sessões por semana. Sempre. Com o Francisco Alvim também tive 2 anos, um ano a 3 vezes por semana e depois um ano a 4 vezes por semana. Bom, passado vários anos, suponhamos, vai 10 anos ou 12 anos, achei que precisava de mais análise. Fui fazer com o Pedro Luzes. Fizemos mais 5 anos, 4 vezes por semana. Portanto, 7 mais 2, 9, mais 5, 14. Fiz 14 anos de análise. Com 3 analistas diferentes. E acho que foi importante com todos. Diferente, mas foi importante com todos. Com o Francisco Alvim não, com o Pedro Luzes já foi há 25 anos que acabei, ou 30 anos, já foi há muito tempo. E depois achei que chegava de análise, não é? Chega. O que não quer dizer que eu de vez em quando não possa sentir, se calhar um bocadinho mais de análise não era má ideia. Mas depois faço autoanálise e pronto, chega. E chega. Curiosamente, eu acho que é nas psicanálises que eu vou fazendo com pessoas, há coisas da minha psicanálise pessoal que avançam com o trabalho que estou a fazer com o paciente. Havia um psicanalista francês, o Pierre Luquet, que vinha cá 3 ou 4 vezes ao ano, estava cá 3 ou 4 dias, fazia trabalho. E uma das coisas que ele dizia foi: volta e meio eu descubro mais coisas na minha autoanálise. Volta e meio. Pronto, sei lá. E aprendemos muito. Eu tenho muitas memórias pessoais do João dos Santos, Dr. João dos Santos, que foi uma figura muito importante para mim, quer do ponto de vista pessoal, da psicanálise que fiz com ele, quer no seguimento depois da psicanálise que fiz com ele. Ficámos amigos, o que nem sempre acontece depois da psicanálise. Ficámos amigos, fui várias vezes fazer uma refeição à minha casa, ele teve alguns problemas de saúde. Ele acabou por morrer com AVC. Depois de ter tido vários pequenos AVCs, teve um grande e morreu. Curiosamente, ele estava a escrever um livro, ele editou vários livros, estava a escrever um livro sobre o psicanalista na escola.
É um livro que merece ser lido, um psicanalista na escola. E, ele disse-me: eu estou quase a acabar o livro. Eu acho que vou acabar o livro esta noite. Efetivamente acabou o livro e morreu. A seguir. Teve o último AVC. É curioso esta premonição. Disse, não, tem que acabar hoje. E acabou. As pessoas do tempo do João dos Santos, portanto, João dos Santos era bem mais velho, morreu com 73 anos. Morreu com 73. As pessoas morriam mais cedo, 60. Já não era mau quando via os 60. O Francisco Alvim morreu com 68. O Pedro Luz morreu mais tarde. Mas um psicanalista do Porto, como é que ele se chamava? Já foi, morreu com 58. Portanto, isso era uma fantasia que eu tinha. A psicanálise protege da morte. A psicanálise protege das doenças. Isso logo na primeira análise com o João dos Santos. Achei que protegia das doenças. Depois comecei a perceber que não protegia grande coisa das doenças. Pode proteger qualquer coisa. Fumava-se muito na altura. Eu sempre fumei pouco. Praticamente cigarros só aos 30 anos, entre os 20 e os 30 anos, depois nada, depois passei a fumar cachimbo de vez em quando. Depois deixei de fumar cachimbo pura e simplesmente. Mas naquela altura o cigarro que era fundamental. Mesmo o João dos Santos fumava cigarro, o Francisco Alvim, Pedro Luz, não sei, já não me recordo se ele fumava ou não. Fumava uns charutinhos de vez em quando. Estava aqui a pensar se poderíamos voltar agora a falar um pouco do livro e sobre um capítulo em especial, que é o capítulo 6, onde apresenta uma matriz de conceitos metapsicológicos para caracterizar as crianças do seu estudo. Fico com a impressão que é talvez o tal capítulo que no doutoramento não foi tocado, não é? Tocado. Mas que para enquanto leitor parece-me que é talvez o artigo até dos mais interessantes, se não mesmo o mais interessante, e gostávamos de perguntar como é que chegou primeiro a esta matriz de conceitos metapsicológicos e depois também como é que em que é que se baseou depois para caracterizar cada uma das crianças de acordo com estes conceitos. Entretanto, quando eu escrevi isto, portanto, 92, eu já era psicanalista psicanalista com trabalho apresentado desde 84. Portanto, a psicanálise dizia-me muito. Assistia às conferências do Pierre Riuquet e mais pessoas que vinham cá. Vinham cá franceses, sobretudo. E na altura de trabalhar nisto, falei com várias pessoas. Até falei com o Eduardo Cortesão. Muito simpático. Algumas coisas que eu lhe disse. O Eduardo Cortesão e outras pessoas que eu acho que me ajudaram bastante. Uma Maria José Gonçalves, não sei se sabe quem é a Maria José Gonçalves. Esta parte da metapsicologia foi muito discutida com ela. Ela deu umas ideias, eu dei outras, e arrumamos. José Gonçalves leu com atenção a parte da metapsicologia e
E achou que estava bem. Estava bem. Eu também achei que estava bem. Pronto. Neste momento, sinto-me mais ou menos incapaz de dizer o que é que escrevi. Nem sei. Eu tinha que ir ver. Agora não vou ver. Mas tive, agora, na semana passada, enquanto folhei e li algumas partes, que pena não terem pegado aqui em tanta coisa no doutoramento. E acho que naquela parte inicial, em que eu ia tomando nota das coisas que eles diziam e o que é que eu escolhia, foi muito... correu mal, aquilo correu mal. Depois, na discussão, havia umas coisas que... Como é que se chamava o médico? Psiquiatra de Coimbra, que já morreu. Adriano Vaz Serra? Como? Adriano Vaz Serra? Vaz Serra. Chato, não gostei da maneira de... E depois de se agarrar a uma ou duas coisas que não chegaram a nada importantes, mas ele agarrava-se. Eu andava ali um bocadinho às voltas daquelas coisas. Quando eu tive isto, a primeira fase, ainda não era em livro, eram 3 volumes. Eu fui a Coimbra, de automóvel, para entregar ao Vaz Serra. Não era preciso ir cá. Está bem, mas eu vim cá, já cá está. Pronto, muito obrigado, Sr. Senhor. Então, não houve... É um bocadinho feio dizer, fazer crítica de pessoas que ainda por cima que já morreram, não é? Mas podia ter dito, era outro estilo de pessoa, ter dito, homem, obrigado por ter cá vindo, deixa-me dar uma vista de olhos, logo, não, eu depois vejo isto. Bom, por isso é que eu digo, aquela época e sobretudo aqueles 2 dias de doutoramento foram dias duros, pessoalmente, foram dias que eu preferia. Eu ia dizer que preferia que não tivessem existido, mas não, foi o que foi. Foi a realidade, não, pronto. E o que é que diria? O que é que aprendeu sobre a dinâmica familiar destas crianças irrequietas e delas próprias, a dinâmica psicológica delas próprias, dos miúdos? A dinâmica familiar destas crianças claro que a dinâmica de umas não é exatamente a mesma coisa que das outras, mas há uma certa... A irrequietude também ajuda ao relacionamento com a família. Por um lado, a irrequietude permite um certo afastamento. Como é evidente, a irrequietude é motora, por um lado, e é do pensamento, por outro, não é só do motora. E a dizer se era mais com o pai ou mais com a mãe, não sei, é com os dois, Os grandes irrequietos, os ADHD, ditos, há um componente agressivo, em todos eles, há um componente agressivo, não é? Mais evidente nos do que noutros. Neste jovem, muito evidente, quer com o pai, quer com a mãe, mas sobretudo com a mãe. Mas, por exemplo, o outro que eu falei, já está na faculdade, é altamente agradável, é um homem agradável de conversar. Concentramos-nos mais sobre certas coisas, eu procuro concentrar mais sobre certas coisas, mas é um prazer que eu tenho em seguir este jovem. Já agora, pensando agora nas crianças em si, não é? Porque tens estudado muito estas crianças e o seu funcionamento psicológico, como é que descreveria aquilo que poderá ser, digamos assim,
o funcionamento psicológico mais habitual destas crianças? As crianças habituais ou as crianças agressivas? Ou as crianças... Das crianças irrequietas, temos estado aqui a falar. Eu acho que estive a dizer mais ou menos como é que as coisas funcionam e como é que as crianças funcionam. Conforme o grau de irrequietude, assim eu procuro ter mais sessões ou menos sessões. Já houve uma altura em que eu via muitas crianças irrequietas e havia pais que concordavam com as frequências e outros pais que não, para quê, doutor, basta daqui a 6 meses talvez, mas o salário de 6 meses não vai modificar grandemente o seu filho. Pronto. Nem sempre era linear e evidente a aceitação das frequências. Eu atualmente estou a procurar que este jovem mais complicado, que viesse uma vez por semana, mas não tenho conseguido. Uma vez de 15 em 15 dias, uma vez com o pai, uma vez com a mãe, então... A melhoria mais acentuada neste jovem tem sido com professores e colegas. Pronto, bem, há vários detalhes que não vou falar neles, mas eu gostava de ver mais psicólogos e médicos trabalharem sob o ponto de vista psicoterapêutico com estas crianças e não despacharem para a Ritalina, que a Ritalina tem efeito positivo, em alguns casos tem efeito positivo, noutros casos não adianta nada, mas é quase imediato. Ritalina. Logo, na primeira consulta, Ritalina. Calma. Não conheço de maneira nenhuma suficiente este miúdo para saber o que é que ele precisa mais. É uma solução muito eficaz, vai muito ao encontro daquilo que são, talvez, as necessidades de um professor para dar aulas, de uns pais para poderem estar descansados e levar os filhos ao restaurante, mas parece pouco de encontro à necessidade da criança, não é? É uma necessidade já agora do desenvolvimento infantil, uma criança ser sossegada, acha? Já disse há bocadinho que os professores, sobretudo nos primeiros tempos, tendem a castigar. A primeira reação é castigo. Porque a criança levanta-se, depois senta-se, depois dá uma volta, depois... desculpa, tu levantaste, vai para a rua, faz favor. Esta é a primeira reação e mais frequente. Depois começa a perceber que só isso não resolve o problema, porque o miúdo continua a ter o mesmo tipo de reações. E aí pede ajuda aos pais. Por vezes a ajuda dos pais tem efeitos positivos, porque as irrequietudes não são todas iguais. Eu pus aqui em cruzinhas, desde uma cruz a 5 cruzes. As de uma cruz às vezes basta uma coisa ligeira e a coisa atenua-se sem problemas. As 5 cruzes são muito difíceis. É muito difíceis. É preciso muito trabalho. Este que eu falo do rapaz, que é complicado, eu poria 5 cruzes a este. A este outro que está na faculdade, eu ponho aí duas cruzes. Já não é mau.
Está a ver que não é igual, não é tudo igual. Eu acho que há uma preguiça, há uma certa preguiça, há uma preguiça da parte dos técnicos procurarem o psiquiatra, os pedopsiquiatras receitarem logo medicação. Não é só esta medicação, outras juntam, mas esta está. Os psicólogos procuram ver se o psiquiatra receita. O professor também muitas vezes quer que receite, tirem aquela coisa dali. Por isso, não é. Já não há crianças irrequietas? Não, claro que há crianças irrequietas. E achei graça a este artigo na revista inglesa em que dizia: isto não é uma doença, isto é uma maneira, é uma personalidade, não é? Está bem, ok. Agora, embora seja uma personalidade, podemos ajudar a pessoa. Com eficácia. Acho que é com eficácia. Agora, então, se calhar para concluir, não queremos deixar de fazer-lhe aqui uma pergunta, também assim um bocadinho provocatória, que é saber se considera irrequieto e como. Essa pergunta eu gostei dela. Gostei francamente dela. Acho que sim, sou irrequieto também. Não tanto em movimentação, mas mais em relação aos livros. Eu tenho uma biblioteca imensa no consultório e tenho uma biblioteca imensa em minha casa. Tenho 2 bibliotecas, das quais li uma pequena parte, como é evidente, não é possível ter lido tudo. Mas não deixo de comprar novos livros. A minha irrequietude está nisso. Tenho que comprar este livro. E compro. Depois folheio, por vezes leio, mas habitualmente leio o índice e leio o prefácio. Depois, há alguns livros, tento entrar, mas verifico muitas vezes que chego à página 30, 40 e já estou com outro livro, não é com aquele. Irrequietude. Sem qualquer sombra de dúvida. Ainda há poucos dias estive a ver a biblioteca que tenho no consultório. Eu disse: mas tenho aqui livros magníficos. Nem os li, nunca os li. Então. E fiquei um bocadinho envergonhado. Como também compro muitos discos, CDs, muitos. Uma parte importante nunca os ouvi. Estão lá. Vou ouvindo um ou outro e tal. Irrequietude. Compra de livros e compra de discos. E sem CDs, sem sombra de dúvida. E eu gostar de trabalhar com crianças irrequietas também é uma forma de irrequietude. E como eu disse, muitas vezes na psicoterapia, na psicanálise, eu próprio beneficio o que estou a fazer com as pessoas. E pronto. Eu atrevo-me a sugerir às pessoas, psicólogos, psiquiatras, que trabalham com crianças irrequietas, eu atrevo-me a dizer: por favor, leiam o meu livro. Tem muita coisa. E há muita coisa que vocês ignoram, de certeza. Pronto, então. Bom, e nós também esperamos que as pessoas leiam o seu livro e achamos que de facto poderão aprender muita coisa e que é um livro muito necessário nos dias de hoje, consideramos nós. Acho que mais até, se calhar, nesta altura do que quando o escreveu, acho que é um livro muito necessário e por isso, olha, muito agradecemos a sua disponibilidade para vir aqui falar connosco. Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigado.